Olá, está no ar mais um programa direto ao ponto. Hoje vamos falar aí de um tema muito importante que é exportação e importação, né? Mas de uma outra forma a gente vai estar falando sobre documentos, né? De transporte. Então, para você entender um pouquinho da importância desse documento, a gente tem uma nova medida que está vindo aqui, que é o MP, Medida Provisória MP 1051 de 2021, desse ano, e que trata disso, e a gente vai entender um pouquinho da importância desse documento de transporte. Para falar sobre isso, está aqui o Matheus Soares Matos, que é advogado, né, e também consultor de logística do IPA, Instituto Pensar Agropecuária. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Glauber. Eduardo, também muito obrigado pela oportunidade de falar aqui hoje pela Comissão de Infraestrutura e Logística do IPA. É um prazer discutir o DTE com vocês hoje. Perfeito. E quem vai estar com a gente é o Eduardo Heron, que é do Secafé, né? Essa importante instituição do café, né? Que cuida de toda a exportação do café brasileiro, café tão importante. Seja bem-vindo, Eduardo. É uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade para discutir esse tema tão importante para a exportação do agro. Perfeito. Eu vou começar com você, Matheus. A gente tem visto recentemente muita notícia, né? Tem acompanhado na mídia e mesmo as reuniões todas sempre falando da importância, no caso da importação, principalmente no caso quando se trata de alguns produtos, como no caso do café, mesmo fruta, hortaliças, e mesmo no caso de defensivos agrícolas, importar principativos, como assim, exportar também, umas coisas que você precisa muito de container, né? E o Brasil, a gente tem visto aí que o crescimento que tem tido do container, mas que a gente tem observado um grande atraso disso, dificuldade, a demora toda que tem acontecido. E por isso eu queria que você falasse para a gente da importância dessa medida provisória e o que seria isso, né, esse documento de transporte, a importância dele. Glauber, eu acho que o DTE está diretamente relacionado ao tema que você trouxe aqui para a gente. Eu acho que a eficiência no transporte, na logística do agronegócio, acho que talvez seja a maior contribuição do DTE aí no âmbito do programa Gigantes do Asfalto, né, liderado pelo governo federal, através do ministro Tarcísio e, obviamente, dos parlamentares. Aqui eu destaco principalmente o deputado Jerônimo Goguen, que é quem apresentou o substitutivo essa emenda. Mas o DTE, ele basicamente, ele simplifica, digitaliza e unifica uma série de documentos utilizados para o transporte de cargas rodoviária e que gerava para o transportador e para os usuários do serviço de transporte um ônus gigantesco no que diz respeito à documentação daquele serviço, documentação da carga, requisitos técnicos do próprio caminhão, né, do modal de transporte, e isso agora é feito através de um documento eletrônico que vai ser coordenado através de um aplicativo. No final das contas, o que o DTE representa para o agronegócio é eficiência em termos de burocracia. O caminhoneiro, que antigamente chegava a ficar 6 horas em filas, por exemplo, para fazer a vistoria de carga, inclusive, né, que abarcava, e boa parte disso dizia respeito à verificação de documentação, pesagem da carga, isso tende a ser facilitado num momento tão importante para o Brasil de retomada econômica, e isso, claramente, não é novidade para nós aqui, primordialmente através do agronegócio, né? Então, em resumo, o DTE representa isso, né? Unificação, simplificação e maior eficiência no serviço de transporte de cargas das rodovias brasileiras. Perfeito. Agora, falo com você, Eduardo, você que representa aí, técnico, né, de uma instituição tão importante, né, que é do Secafé. O café brasileiro tem conquistado espaço cada vez mais. A gente vê aí, apesar de o pessoal falar muito aí de cafés de outros países, né, e a gente sabe que o café brasileiro ele tem ganhado um corpo muito, muito grande. A gente tem aprendido, eu tenho aprendido muito com café, né? Café meia torra, café mais torrado, mais forte, mais fraco, intensidade, cara. A gente chegava muito bem negócio de vinho, né? Vinho tem não sei o quê, pá, né? Bebedor de vinho, eu não sou cachaceiro, não, bebedor de vinho eu gosto, né? E daí, e café, sou um apaixonado por café, então agora estou tendo essa questão de intensidade, né, cara? Então você fica, meu Deus. Mas, assim, o café brasileiro ele tem ganhado espaço e a gente tem visto, eu sempre tenho visto o Marcos Matos, né, seu parceiro aí também, diretor executivo do Secafé, e que ele, em todas as discussões, está falando, negócio de container, de exportação, de dificuldade.
Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da importância dessa lei para vocês, né? Que representa o agro aí, né? E quais são os principais gargalos, né? Glauber, em nossa avaliação, DTE, compartilhamos do mesmo sentimento do Matheus, traz benefícios para o setor exportador do agro, por algumas vantagens. Além de todas aquelas citadas pelo Matheus, ainda reduz burocracias. Se nós formos entender o fluxo hoje para a emissão de documentos na exportação, é quase que uma condição de dificuldade, porque você depende da emissão primeiro de um documento, da nota fiscal, depois você tem, após a emissão da nota fiscal, você tem a emissão do MDEF, depois o DTE, então você tem algumas dificuldades que nós avaliamos que a proposta do DTE reduz essas burocracias, traz agilidade ao processo e, como você mesmo colocou muito bem, a exportação de café, assim como todo o agro, vem conquistando cada vez mais espaço nos mercados globais. O Brasil hoje exporta, em média, para mais de 120 destinos. Isso demonstra que o café brasileiro tem sido demandado no mundo. Estima-se hoje que a cada 3 xícaras de café consumida no mundo, uma vem do Brasil. E isso decorre não somente da produção que o Brasil vem fazendo com muita competência, cada vez mais aprimorando qualidade, sustentabilidade, mas principalmente também a eficiência do comércio exportador, que vem aprimorando seus mecanismos. E quando nós olhamos a proposta do DTE, nós olhamos com muita satisfação, porque traz mais agilidade para o processo, reduz essa burocracia e permite ao Brasil ser mais competitivo no mercado mundial de café. Perfeito. Matheus, quando a gente lê um pouco, estudando ali, vendo um pouquinho sobre essa proposta, a gente vê ali que essa proposta ela vai ser exclusivamente digital, né? Não terá nada que não seja digital. E eu vi ali que ela consolida, né? No caso, ou seja, consolida não, ela vai absorver até 90 documentos. Cara, eu queria que você me explicasse como é que pode uma carga, né, ela ser de 90 documentos. Eu não consigo ter percepção de como que consegue, como é que é isso. Nos outros países é assim também? Glauber, a gente tem aqui exatamente o que você falou, chega a ser impressionante a quantidade de ônus burocrático que tanto o embarcador, né, o produtor que vai comercializar a sua carga, mas também o transportador tem que atender. Em outros países, obviamente, aqui no Brasil, a gente tem essa questão da logística como um dos pilares para o agronegócio funcionar e ser essa força que a gente tem hoje. Eu acho que o grande ponto é justamente esse olhar para fora e absorver aquilo que é praticado nos Estados Unidos, na Europa, que são grandes exemplos de infraestrutura de escoamento de carga. A gente tem ali no continente europeu uma malha hidroviária, rodoviária, ferroviária altamente integrada, altamente eficiente. É possível dizer que infraestrutura não é gargalo. O Brasil ele começa, com medidas como essa da MP 1051, caminhar nesse sentido. E não somente as questões da digitalização desse procedimento todo, a própria implementação de sistema de pagamento eletrônico, a gente está vendo aí a possibilidade de utilização do PIX, isso tudo vai ser trazido para essa discussão e como benefício, tanto para o usuário do transporte, mas também para as indústrias, né, as empresas transportadoras, os transportadores autônomos. Isso vai ser fundamental aí para a gente avançar em termos de aprimoramento desse mecanismo de transporte de carga no Brasil, sem dúvida. Agora, me diz uma coisa, Matheus, só uma preocupação que eu tenho. Ela vai ser totalmente digital. Vocês que estão que o Brasil está preparado para isso, devido às deficiências que a gente tem, por exemplo, com a internet nesse país? Glauber, eu acho que esse é um ponto interessante, porque acho que nos foros internos aqui, a gente até, eu e o Eduardo conversamos sobre isso. Eu acho que o maior ponto de atenção aqui do DTE tem que ser justamente a forma de implementação das medidas. Quando a gente vê o modelo que o DTE vai ser implementado, ele tem uma alta digitalização, uma alta integração entre os bancos de dados do governo federal, por exemplo, e isso vai gerar uma necessidade de acompanhamento atento da regulamentação, principalmente no que diz a respeito de uso dessas bases digitais. É um desafio, mas eu entendo que o Brasil ele tem que se lançar esse tipo de acompanhamento e de evolução para que a gente também possa ser
lá na frente um exemplo não só de produção, mas também de eficiência de transporte. Perfeito. Eu acho que isso, o Brasil, ele realmente está nessa era ainda do império, né? Nós, infelizmente, tudo é documento, é 2 dias para o cara ficar olhando, é um absurdo, né? Você precisar de tanto documento, principalmente algumas coisas que você fala, um café, né? Então, mesma coisa, madeira, enfim, agora carnes, algum produto, tudo bem, mas agora tem coisas que são realmente absurdas. Então, a gente vai para um breve intervalo, já voltamos falando mais sobre esse importante instrumento para melhorar a logística portuária brasileira. Olha aí. De volta direto ao ponto, falando sobre importantes instrumentos aí, a importância da desburocratização de documentos para exportação brasileira. O Brasil, que em relação aos portos, tinha sofrido muito. A gente teve, lá atrás, alguns anos, um problema, como dizer, nós tivemos até falava-se um apagão portuário, mas muita coisa melhorou, né? E evoluímos, e agora a gente está falando sobre isso, da importância. O Brasil cresceu muito na agricultura, a agricultura da importância, e a gente tem que falar também da importância de você poder produzir, exportar e também importar. Então, eu estou conversando com o Matheus, né, que é advogado e também do IPA, e também com o Eduardo Heron, que é do Secafé. O Secafé que cuida aí da exportação do nosso café, é o melhor café do mundo. Né? Os outros que dúvida. É o melhor café do mundo. Eduardo, eu queria que você falasse disso, da importância, né, dessa questão de você, do aprimoramento desse sistema de exportação e também de importação, das duas coisas, né, essa evolução. Eu queria que você comentasse para a gente a importância dessa lei que nós estamos falando, essa medida provisória, né, e que vai desburocratizar, mas que você comentasse também do que a gente, que você vê aí, um estudioso de importância. Glauber, nós ratificamos a proposta de você ter uma boa proposta no sentido de agilizar o processo por uma única e simples razão. O Brasil vem aprimorando o seu sistema de comércio exterior. A exemplo da DTE, nós temos também o Portal Único. O Portal Único agilizou os processos aduaneiros, reduziu burocracias, trouxe mais agilidade, o tempo hoje de exportação e de importação reduziu de forma expressiva, e quando nós recebemos a notícia do DTE, né, é uma demonstração de como o governo, representado pelo ministro Tarcísio, vem fazendo um excelente trabalho no sentido de desburocratizar os processos. Nós, há pouco tempo, tivemos veiculado a informação da chegada de 120 vagões ao Porto de Santos, vindo, se não me engano, da região do Mato Grosso. Isso é uma demonstração muito positiva de quão importante é necessário trabalhar a redução de burocracias. Eu quero citar uma informação que o próprio Secafé vem fazendo suas análises internamente. Quando nós avaliamos a produção agrícola no Brasil com a navegação marítima, nota-se que houve um crescimento nas duas pontas de mais de 400%. E o trabalho que o ministro Tarcísio vem fazendo é justamente nesse meio, né? na eficiência logística, diversificando modais, aumentando o tráfego por linha férrea, reduzindo as burocracias. O DTE traz essa perspectiva, de maneira que, no nosso entendimento, vai trazer mais competitividade para o Brasil, vai reduzir despesas, porque são processos que agilizam o comércio exterior brasileiro. Então, como os exemplos citados aqui, essa evolução que nós tivemos na produção agrícola, na navegação marítima, certamente traz muito mais alegria e felicidade para o setor exportador, porque o DTL vai de encontro com essas expectativas de também levar o Brasil a ser um grande competidor mundial nas exportações do agro. Perfeito. O Matheus, o Eduardo falou sobre competitividade, né? Eu queria que você explicasse também de que forma essa medida provisória, inclusive foi aprovada na Câmara, estava no Senado agora, né? Foi para o Senado. E eu queria que você falasse como é que ela possibilita também, pelo que os deputados falaram, ela tem um ganho importante porque ela elimina intermediários, né? Eu queria que você explicasse como é que ela elimina intermediários e também reforçasse o aumento de competitividade, né, do Brasil.
Glauber, a gente tem aqui no Brasil um grande problema relacionado não só aos modais de escoamento dessa produção pulsante que a gente tem aqui no Brasil, mas também ao alto custo dessas atividades. Assim, o preço do frete rodoviário, ferroviário, e agora aqui a gente, mais do que nunca hoje, está na discussão o preço do frete marítimo, inclusive agravado pelo que a gente acabou comentando aqui, escassez de container. São questões que o DTE vem endereçar, obviamente, com foco ali mais nos transportes rodoviários, num primeiro momento, do que a gente está vendo, mas é justamente aí que é o que o Brasil ganha competitividade, né? A redução do custo do frete, a redução dos custos logísticos para escoamento, a possibilidade de você eliminar intermediários está justamente nessa unificação dos documentos, ou seja, você tem apenas um posto que você vai, né, figurativamente falando aqui, por meio desse aplicativo planejado pelo governo, o caminhoneiro e o usuário, eles vão ter condições de acessar tudo isso de forma remota, virtual. Então, é esse tipo de competitividade que a gente está falando. Isso aqui junta outras pautas que o governo federal, como o Eduardo bem falou, liderada aí pelo ministro Tarcísio, do Ministério da Infraestrutura, como é o caso da BR do Mar, que precisa avançar, principalmente para a gente discutir aqui as questões da otimização da cabotagem, a redução do frete marítimo para exportação do nosso tão valorizado aqui café brasileiro. Isso tudo é muito importante e eu acho que o Brasil ele tem cada vez mais andar com essas pautas, o Congresso junto ao governo, avançar nesses temas tão importantes para o agronegócio. Perfeito, perfeito. Mas eu digo assim, por que ela é o intermediário? Como é que ela elimina o intermediário? Porque facilita só? Qual é o objetivo? A questão aqui, Glauber, é justamente o transportador, né? O transportador autônomo, a empresa de carga, não precisar mais ter que, em vários, vamos chamar assim, de balcões, junto às autoridades públicas e, eventualmente, até empresas intermediárias para a realização da carga, em função dessa burocracia, ter que despender desse tempo e recursos justamente para obter esses 90 documentos que você mencionou. Agora, de maneira unificada e simplificada, digitalizada, ele vai poder conseguir realizar a prestação de serviço e atender aí a demanda e a oferta gerada pelo setor do agronegócio brasileiro. Entendi o que você está falando, que antigamente a gente tinha muito... Eu lembro até para você tirar uma carteira de motorista, você precisava daqueles despachantes, né? Lembra? Exatamente. E tal. Você, Matheus, que é mais novinho, acho que de repente nem passou por isso, mas tiramos nosso primeiro... A renovação de carteira de motorista era com despachante. Eu tinha despachante para correspondente fiscal, correspondente bancário. Tinha um negócio você fazer o financiamento, você não ia no banco, você não estava no correspondente lá, para o cara agilizar os documentos, todo documento que era. Então, você acabava pagando para isso. Então, eu acho que isso é importante. Eduardo, eu queria que você falasse para a gente sobre essa questão do container. Né? Acho que a gente está falando muito, eu vejo muito o Marcos falar sobre o container, que é muito importante, né, para algumas culturas. E vou estufar um container, né, aquela coisa toda. Eu queria que você dissesse assim, a gente tem visto muito uso de container hoje para construção, né? Nas cidades está lá cheio de gente fazendo casa, fazendo coisa, mesmo em alguns restaurantes aí na beira de estrada, container. Eu queria que você falasse da importância do container e como é que está isso. O Brasil está preparado, ele está melhorando essa questão de recepção de container, porque até um tempo nem todo porto recebeu container, né? Hoje está preparado, o Brasil melhorou nisso? Eu acho que isso é um processo, alguns estudos indicam taxas anuais de crescimento da movimentação de container em torno de 10%. É desafiador. Mas eu acho que, além do container, existem outros aspectos também que carecem de atenção. Um deles são as navegações. Há pouco tempo nós vimos o caso do Canal de Suez, né, um navio de 20 mil teus. Quando nós analisamos um navio de 20 mil containers, né, e que esse navio não entra no maior porto da América Latina, é algo que traz também a atenção do setor, justamente para poder entender que há uma evolução também na navegação marítima. O que subentende a necessidade também de investir cada vez mais em infraestrutura, em sistemas tecnológicos que reduzam a burocracia, porque isso é uma evolução natural. Né? Então, quando nós olhamos sobre os problemas logísticos, nós, da Secafé, vemos dois aspectos. Primeiro, a menor oferta de container. Com a abertura dos mercados,
nota-se claramente uma demanda concentrada na Ásia, na América do Norte, na Europa, e isso dificulta a disponibilidade de contêineres também aqui para o Brasil. Além disso, é um efeito cascata. À medida que você não consegue transportar carga, você vai acumulando, vai fazendo as rolagens de carga, e hoje a gente também vive um desafio com a disponibilidade de espaços em navios. Então, o problema é muito mais complexo, porque você tem uma navegação que, infelizmente, o Brasil ainda não tem estrutura portuária para receber essas embarcações, mas nós estamos trabalhando. O Glauber, talvez seja o ponto importante a destacar. O Brasil está dando atenção à questão logística, porque todos esses avanços do Portal Único, do próprio DTE, seguramente trazem benefícios para que o setor consiga também resolver esse gargalo entre a navegação e o porto. E nós acreditamos que todas essas iniciativas, como muito bem destacou o Matheus, nós temos que ter isso como uma pauta do agro, porque isso seguramente traz benefícios para todos os setores. Perfeito. Você colocou muito bem, eu acho que a importância do Brasil evoluir nisso. O Brasil, que é um país exportador, por isso a importância do Ministério do Transporte, o ministro Tarcísio, tem feito um belo trabalho, né? É de se elogiar. Então, muito obrigado aí, Matheus. Muito obrigado, Eduardo, pela participação de vocês aqui direto ao ponto. Até o próximo programa, sempre trazendo informações fundamentais para você. Não perca!